Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos ler do 11 até o 13, que esses 3 versículos são a parte final do capítulo 3. E nós vamos começar a pregar sobre ela, sobre essa parte final. E o tema é como se aprofundar na trilha da oração. Amém? Vamos ler, diz assim: Ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirija nosso caminho até vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Ao final, Ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Nós vamos então falar sobre isto, como se aprofundar na trilha da oração. Queridos, quando Paulo disse aos Tessalonicenses que orava por eles incessantemente, como nós vimos na semana passada, ele dá uma pequena amostra dessa oração que ele fazia por eles. São poucas as cartas em que Paulo repete oração de ação de graças pelos crentes a quem ele escreve. Ele fez isso aos Efésios, ele fez isso aos Tessalonicenses. Tem uma carta de Paulo que nem sequer ele ora, nem sequer ele dá ação de graças por aquela igreja, que é a carta aos Gálatas. Paulo não faz oração de ação de graças na carta aos Gálatas. Mas ele faz 2 vezes aqui. Nós já meditamos sobre uma lá no capítulo 1. E agora nós vamos novamente ver uma outra oração do apóstolo Paulo, depois de ele ter dito aos irmãos, aqui no capítulo 3, que estava ansioso para saber como era, como estava a firmeza da fé deles. E então enviou Timóteo. Timóteo trouxe as notícias e agora Paulo, cheio de alegria, cheio de regozijo, cheio de convicção de que aqueles irmãos estavam de fato de pé diante do Senhor, mas ele, como nós vimos, iria orar pelos Tessalonicenses para que Deus viesse providenciar uma forma de o apóstolo Paulo aperfeiçoá-los naquilo que faltava à fé. Nós vimos isso semana passada, no versículo 10, ele diz: quem sabe eu possa ver o vosso rosto e aperfeiçoar o que falta à vossa fé. Esta é uma colocação que Paulo faz, não para questionar a fé dos Tessalonicenses, porque a fé deles era firme. Afinal, eles estavam de pé, mesmo diante das provações, e sendo uma igreja de poucas semanas. Mas Paulo diz que queria, no verso 10, aperfeiçoar a fé deles, porque não basta, como falamos semana passada, crer em Cristo. Você tem que crer mais sobre Cristo. Você não basta ter um relacionamento com Jesus. Isso sim é o que salva você. Mas para você ter uma qualidade de vida cristã aqui, é necessário, além de você crer em Cristo, você saber as coisas sobre Cristo. Isso aí se chama a cristologia, a teologia de Cristo, os ensinos acerca de Jesus, de sua pessoa como Deus, sua pessoa como homem, de suas obras, de suas palavras, de seu sacrifício na cruz, de sua ressurreição, de sua ascensão, de seu poder, de seus ofícios, enfim. Vocês precisam aprender muita coisa sobre Cristo. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo para eles e queria aperfeiçoá-los nesta fé. Então, Paulo vai fazer agora uma pequena oração. Não é uma oração que carrega profundos conceitos teológicos, como as orações que ele fez para os Efésios. A oração que ele fez em favor dos Efésios são orações profundamente teológicas. Nós aprendemos com a oração de Paulo na teologia, na carta aos Efésios. Mas mesmo assim, sendo uma oração prática, nós somos iluminados pela oração de Paulo de que ele nada fazia sem orar. A vida do apóstolo era uma vida de oração, mesmo tendo um grande e copioso trabalho material.
Nós já estudamos que Paulo, em Tessalônica, quando esteve pregando o evangelho, ele não quis receber nenhum salário da igreja, mas ele trabalhava copiosamente. E o livro de Atos nos fala qual era a função do apóstolo Paulo, qual que era a profissão dele. Paulo, ele era um fazedor, um fabricante de tendas. E não só tendas no sentido de barracas, né, de locais onde as pessoas moravam ou passavam alguns dias, mas no sentido de fabricar aqueles panos que eram colocados até mesmo em navios, para servir de vela. O apóstolo Paulo fabricava todo tipo ali de arte, de tapeçaria, de todas as coisas que envolvesse o tear, né? Os fios de tear. Paulo era expert nisto. Então ele trabalhava e se cansava. A Bíblia diz que ele se esgotava nesse trabalho para não ter que receber dos tessalonicenses nenhum salário, a fim de que outras pessoas não viessem criticá-lo. E mesmo assim criticaram, né? Como nós já vimos. Como disse um teólogo chamado Frederick Broderton Mayer, ele disse assim: do mesmo modo como trabalhava dia e noite em seu artesanato, orava também dia e noite pelos crentes. Os pontos com os quais ia costurando o tecido da tenda eram acompanhados pelos santos fios de uma piedosa intercessão. Apóstolo Paulo não parava de orar, não parava de trabalhar, mas estava continuamente envolvendo ambas as coisas para o bem espiritual daquela igreja. Mostra-nos também que a oração pode começar com assuntos aparentemente simples, assuntos aparentemente corriqueiros, mas que depois ela tem um caminho de profundidade que visa até a própria escatologia cristã. A oração do crente pode começar por coisas aparentemente banais, mas ela vai descambar, ela vai concluir na esperança da glória de Deus, na esperança da vida eterna, na esperança da vinda de Cristo e na esperança de um novo corpo. É isso que nós vamos ver dentro desta pequena oração do apóstolo Paulo. Paulo tinha sua vida centrada em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Ele não tinha mais os pensamentos próprios. Ele não possuía mais a sua vida, muito menos a sua vontade. Ele havia dito aos Gálatas que, ou disse depois, né, porque provavelmente Tessalonicenses foi escrito antes de Gálatas, ainda não se sabe exatamente a data dessas duas cartas, são as duas mais antigas de Paulo, Tessalonicenses e Gálatas. Mas em Gálatas ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 19 e 20, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, ou nesta esfera terrena, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está nos ensinando que uma vez que você tem Cristo em sua vida, a vida terrena, a própria vida terrena sua, ela tem que ser vivida na base da fé do Filho de Deus, e não mais com os seus próprios pensamentos. É o que eu tenho dito aqui constantemente e tenho repetido. E volto a dizer mais uma vez, me estranha o fato de crentes dizerem, não, isso aqui eu penso do jeito que eu quiser. Meu pensamento aqui sobre isso é isso, e pronto. Porque ele julga que aquilo é algo banal, que é corriqueiro. Ele pensa, Deus vai se preocupar com isso aqui? Deixa que eu decido isso. Talvez o pensamento de Jean-Paul Sartre, né? Filósofo existencialista. Deus não existe, o que importa são as nossas decisões e você vai ter que conviver com elas. Será que é isto que nós pensamos? Portanto, queridos, o apóstolo Paulo mostra que depender de Deus é a essência da oração. Nós aprendemos uma resposta quando nos perguntam, o que é orar? Todo mundo diz, orar é falar com Deus. Mas como? Como? Falar com Deus não é da mesma forma que nós falamos uns com os outros, não. Existe um conceito, por exemplo, quando eu digo aqui que Deus não ouve a oração do ímpio, até crente se assusta.
Ah, eu conheço um ímpio lá que Deus ouve a oração dele. A gente se assusta. Porque a gente acha que a oração é você pedir e Deus atender. A gente acha que isso é oração. Não é, irmãos. Oração é uma relação de comunhão com Deus em profunda e total dependência dele e obediência à sua palavra, por meio de Cristo Jesus. Isso é oração. Se não estiver nisso, não é oração, ué. Não quero dizer que os homens não falem com Deus, tem um monte de gente que fala com Deus. E também não quero dizer que Deus não ouve, que ele não é surdo. Ué. Deus não é surdo, ele ouve. Aliás, ele ouve tudo, inclusive os pensamentos que a gente nem ainda pensou. Deus já ouve. Não é disso que eu estou falando. Quando eu digo que Deus não ouve a oração de um ímpio, é porque o ímpio, ele não ora segundo a vontade de Deus. O ímpio, ele não tem comunhão com Deus. O ímpio não depende de Deus, ou depende, mas não reconhece. O ímpio, ele não passa para Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como que ele pode ter comunhão com Deus? Ele não se submete a Deus. Tem crente que não submete a Deus. Imagina ímpios. É por isso que Deus não tem comunhão, relação nenhuma com ímpios. E eu vejo, o que me espanta é isso, crentes fazendo esse tipo de, falando esse tipo de frase. Não, eu faço nisso aqui o que eu quiser, porque isso aqui, Deus não tem o que falar sobre isso, não. Isso aqui é corriqueiro, isso é coisa muito simples. Mas Paulo não vivia mais para si mesmo. Na oração que ele fez, observe que ele não fez um pedido de libertação das aflições dos Tessalonicenses. Em nenhum momento nessa carta aqui, ou pelo menos nesse início que nós estamos estudando, você viu ou leu que o apóstolo Paulo suplicou a Deus para que os crentes fossem livres de suas provações. Aí quando nós recebemos e-mails da missão Portas Abertas, né, que trabalha com a igreja perseguida, aí vem lá, o que você faria, os seus irmãos, não sei o que, estão sofrendo lá no Afeganistão, não sei aonde. Aí gente, irmãos, vamos orar aqui pelos irmãos do Afeganistão que eles estão sofrendo. Aí como é que nós oramos? Ó Senhor, livra nossos irmãos do sofrimento, não é assim? Paulo pediu para Deus livrar os Tessalonicenses do sofrimento? Não. Mas o que ele pede, nós lemos aqui. Ele pede que Deus os faça crescer em amor, uns para com os outros e também para os de fora, e que Deus os torne corações firmes e irrepreensíveis em santidade diante de Deus na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nem sequer toca no assunto das aflições, porque para ele a vida cristã já tem aflições, já é normal. Nós temos que aprender a conviver com isto. Se fosse hoje, claro, iríamos orar para que Deus libertasse os nossos irmãos de suas perseguições. É assim que oramos pela igreja perseguida. Mas para Paulo viver sob perseguição era algo normal. A igreja piedosa, quanto mais piedosamente você quer viver em Cristo, padecerá o quê? Perseguições. Então a oração dele começa com algo que parece a nós corriqueiro. Olha o verso 11. Ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirija nosso caminho até vós. A oração de Paulo era uma oração que Deus abrisse o caminho dele para visitar os Tessalonicenses. Coisa simples. Por que Paulo não foi lá, comprou uma passagem e foi lá visitar os irmãos? Ele tentou por 2 vezes, mas o diabo os impediu. Satanás impediu que Paulo fosse por 2 vezes de volta à cidade de Tessalônica. Mas a oração de Paulo não para aqui. Ela prossegue em um caminho profundo até chegar à escatologia, até chegar à vinda do nosso Senhor, até chegar à bendita esperança de todo crente. Veja, Paulo começa aqui. Senhor, abra o nosso caminho para chegarmos a Tessalônica mais uma vez. E ele termina a oração assim: Jesus está voltando, está às portas. Jesus breve virá e nós precisamos estar em santidade para encontrar com Ele.
Olha por onde Paulo passou na trilha da oração. Ele aprofundou, começou com algo que era simples, mas terminou com a maior esperança do verdadeiro crente. Então Paulo ora para que Deus lhes prepare o caminho para uma viagem de reencontro, primeiro. Segundo, ele ora para que os tessalonicenses sejam abundantes em amor. E terceiro, ele ora para que eles sejam confirmados em santidade na presença de Deus e na vinda de nosso Senhor Jesus. São essas três coisas que nós vamos ver a partir de hoje. Os três elementos da oração do apóstolo Paulo, que nos ensinam a aprofundar a nossa oração quando nós estivermos falando com Deus acerca de nossos irmãos. Então vamos ver esses motivos de oração e como eles demonstram a profundidade do caminho pelo qual passa a oração de um servo de Deus. Em primeiro lugar, orando sobre coisas aparentemente corriqueiras. Está aí no versículo 11, como nós já lemos. Ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo dirija nosso caminho até vós. Primeira coisa, quando Paulo ora, ele obedece ao que Jesus ensinou na oração dominical. A oração dominical, Jesus diz que ela começa com a sua intimidade com Deus. Qual a palavra que demonstra a sua intimidade com Deus na oração dominical? Pai. Pai. Nenhum judeu chamava Deus de Pai. No máximo, para eles, Deus era Pai da nação de Israel, não de indivíduos. O judeu considerava Deus quase como o muçulmano considera Alá. Um Deus transcendente que não tem relação com você aqui embaixo. Então, quando Jesus Cristo está no sermão dando o sermão do monte, e ele diz para os seus discípulos: vós orareis assim, Pai. Outros judeus que estivessem lá já teriam blasfemado, já teriam caído de costa. Que isso? Como esse homem tem coragem de chamar Yahvé de Pai? Ele está blasfemando de Deus. Muitas vezes Jesus foi acusado disso, irmãos. Os judeus levaram Jesus ao Sinédrio para acusá-lo de se fazer filho de Deus. Isso era um crime. Na lei de Moisés era um crime você se fazer filho de Deus. E Paulo segue exatamente o que Jesus ensinou na sua oração. Ele diz: ora, o próprio Deus e nosso Pai. Então, quando ele escreve dessa forma para os Tessalonicenses, ele mostra que não é uma relação que ele tem com Deus diferente dos crentes. Tanto ele usa este nome para Deus, Pai, como ele também usa o pronome nosso. Paulo não usa somente Deus, mas diz nosso, igual está lá no Pai Nosso. Quando você ora Pai Nosso, a palavra Pai indica que você tem comunhão vertical com Deus, mas a palavra nosso significa que você tem comunhão horizontal, que você tem irmãos. Você não ora Pai meu que estás no céu. Não, você ora Pai Nosso, porque você também tem irmãos. Os teus irmãos também têm o mesmo Deus seu como Pai. E esta foi a forma que o apóstolo Paulo colocou: Pai Nosso. Este Deus que é Pai meu e Pai de vocês. Então Paulo está dizendo que todos os crentes que creem em Cristo verdadeiramente, eles têm Deus como seu Pai. Eu sei, meus irmãos, que há crentes que têm uma estrutura espiritual diferenciada de outros. Mas isso não é uma questão da fé salvadora. A fé salvadora é igualmente distribuída a todos os salvos. Eu não tenho mais fé salvadora do que você. Você pode ter acabado de aceitar Jesus hoje. Se foi verdadeiramente a sua confissão diante de Cristo, eu não tenho mais fé salvadora do que você, mesmo tendo mais de 40 anos de jornada cristã. A sua fé agora que está te salvando é a mesma minha que me salvou. Então esta é a nossa característica de semelhança. Agora, na vida de santidade, aí sim,
na vida de santidade, existem crentes que são mais santos do que outros. Porém, quanto mais santo é um crente, mais humilde ele se torna. Um crente mais santo do que você, ele não vai chegar para você e dizer: ei, eu sou mais santo que você. Ele não vai dizer isso. Ao contrário, quanto mais próximo de Deus ele está, mais ele reconhece a sua pequenez, as suas falhas, e ele pensa que precisa se santificar mais. Na santidade existe graus de diferença, mas na justificação não existe. Todos os crentes salvos são igualmente justificados diante de Deus. Mas os crentes, na sua estrada de santidade, eles têm diferença. Tem crentes que se aproximam mais de Deus através da oração, da Bíblia, dos jejuns, da comunhão, né, da adoração, do testemunho, dos meios de graça. Tem outros que não ligam para o meio de graça. Tem crente que só pega na Bíblia domingo, quando ele vem na igreja. Você acha que ele é santo igual o outro que lê a Bíblia todo dia? Claro que não. Tem crente que só ora, olha lá, na hora do almoço, ou na hora de dormir, ou quando está na igreja, e ora conjuntamente. Você acha que esse crente é mais santo que aquele que ora todo dia? Veementemente, busca a face do Senhor? Claro que não, irmãos. Na santidade existem níveis diferentes de crentes. Na justificação não, porque Deus nos justificou sem mérito nenhum da nossa parte, apenas pela fé que Ele mesmo nos deu. E por falar em Jesus Cristo, Paulo também inclui Ele aí. Olha o verso 11. Ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus ensinou aos discípulos que não só a Deus poderiam pedir, mas também a Ele. Os irmãos já leram isto? Pois Ele mesmo os ouviria e os atenderia. Deixa eu mostrar isso para os irmãos, que existe uma lenda no meio cristão de que você ora ao Pai em nome do Filho, pelo poder do Espírito. O Espírito fica, né? Você inclui só para ele não ficar de fora. Porque a Bíblia não fala nada ali, né, sobre o Espírito Santo. Algum crente um dia veio me perguntar: pastor, nós podemos orar para o Espírito Santo, pastor? Eu falei: mas ele está caçando sua oração? Ele está procurando a sua oração? Não, tadinho do Espírito. É porque a gente ora ao Pai, a gente ora ao Filho, e onde é que fica o Espírito Santo? No mesmo lugar de sempre. Porque as pessoas acham que o Espírito Santo vai ficar com ciúmes, que ele vai ficar: esse povo só lembra do Pai e do Filho, ninguém lembra de mim. Por isso que Benihim escreveu aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo, para fazer todos os crentes lembrar do Espírito Santo, que os crentes estavam esquecidos do Espírito Santo. Né? Diz que lá no autógrafo, no texto original dele, diz ele que ele queria sair assim, o Espírito Santo falava para ele assim: não, Benihim, não saia não, eu quero ficar na sua presença. O Espírito Santo falava isso para Benihim: eu quero ficar na sua presença. Aí ele: não, Espírito Santo, eu vou ter que sair, né? Depois a gente... E um monte de crente na época comprando o livro Bom Dia, Espírito Santo. Aí vinha e falava: ai, pastor, hoje eu dei bom dia, Espírito Santo. Pois é. Olha o que Jesus disse em João 14:14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não é somente ao Pai que você pede, é a Jesus também. Por isso que Paulo coloca aqui o Deus e Pai, o nosso Pai, mas ele diz também: e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é incrível, irmãos. Jesus também atende às nossas orações, não só o Pai. Orar ao Pai em nome do Filho não é aquela fala mágica, né? Que nós muitas vezes: ai, pastor, você orou, mas você não falou no final em nome de Jesus. E agora? Será que Deus vai ouvir? Você não falou assim: em nome de Jesus, amém. Não é isso, irmãos. Nome quer dizer que você representa aquela pessoa. Você está chegando ao Pai como se você fosse Jesus. Por isso está dizendo que, em 2 Coríntios 5, que você é embaixador de Deus, de Cristo, perante o mundo. Você chega diante do mundo como Cristo estivesse chegando. Nós, às vezes, usamos esta palavra para não demonstrar, para não passar a impressão às pessoas
de que estamos sendo arrogantes e orgulhosos. Mas não é isto, orar em nome de Jesus, não é no final da oração você falar em nome de Jesus, amém. Não é isso não. Orar em nome de Jesus é você ter a postura de Jesus, o coração de Jesus, a mente de Jesus e os pedidos de Jesus diante de Deus. Tem um monte de gente que pede igual o diabo e no final fala em nome de Jesus. E está achando que orou em nome de Jesus. Ele pediu igual um ímpio. Aí no final, em nome de Jesus, Deus vai ouvir minha oração porque eu orei em nome de Jesus. Não, você pediu que nem um ímpio. Você pediu coisas materiais, pediu coisas para si mesmo, pedidos arrogantes, egoístas, orgulhosos, pedidos para satisfazer os seus prazeres, como diz Tiago, não vai ser atendido. Quando você for orar, você tem que pensar, o que Jesus diria ao Pai nesta hora que eu estou orando? Agora, curioso também é que é o verbo que Paulo usa aqui. Volte ao verso 11, ora, o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo aí está como? Fala aí, irmãos. Não ouvi não. Ainda não ouvi. Qual que é o verbo? Dirija. Todos estão no plural? Com M aí no final? Encaminhem. Está no final com M? Então é plural, né? Pois é. O curioso é o seguinte, preste atenção. Paulo usa o verbo no singular. Todas estas Bíblias que eu pesquisei, Almeida Revista Atualizada, tradução brasileira, diz assim, dirijam-nos, está no plural. Almeida século 21, Nova Almeida Atualizada, NTLH, NVI e King James Atualizado está escrito, preparem, que Deus e Jesus preparem o caminho. A Almeida Revista Corrigida, a Corrigida Fiel e a NVT fala encaminhem. A Nova Bíblia Viva fala nos mandem de volta, no plural. E a Revisada diz nos abram, plural também, o caminho. Agora, somente esta que eu trouxe hoje, a King James Fiel, traduziu fielmente do grego. No grego o verbo está no singular. Está assim no grego. E ele mesmo, o Deus e Pai nosso, e o Senhor nosso, Jesus, dirija. Ou seja, coloque do jeito certo, corrija, endireite, faça reto o nosso caminho até vós. Tudo no singular mostrando o quê? Que o Pai e o Filho são um. Nunca é normal colocar duas pessoas e depois o verbo no singular. Sempre no plural, porque ambas as pessoas estão trabalhando. Aqui Paulo colocou no singular. Tudo que o Filho faz é aquilo que o Pai faz. João 8, 28, ele diz que nada ele faz de si mesmo, mas daquilo que o Pai o ensinou, daquilo que o Pai o ordenou é que ele faz. Embora sejam pessoas distintas na Trindade, o Pai e o Filho são um único Deus. Aleluias. Além do verbo estar no singular, as pessoas do Pai e do Filho nesta oração são colocadas juntas pelo mesmo pronome no singular também, dito ele mesmo ou o próprio. Paulo não diz eles mesmos, eles, Deus e Jesus. Ele diz ele mesmo, Deus, o Pai e Jesus. Ele, no singular. Esta maravilha não é percebida em nossas Bíblias, a não ser que você tenha alguma tradução que seja fiel ao original. Mas quando você estuda, dentro do texto grego, você percebe estas grandes verdades que na hora de traduzir para o português, as pessoas não se importaram com isto. Mas isto aqui é claramente uma convicção pessoal do apóstolo Paulo de que Jesus e Deus, Pai, são o mesmo Deus, pessoas distintas, mas são o mesmo Deus. Após estas observações, o primeiro conteúdo da oração do apóstolo é o seguinte,
que o pai e o filho conserte, corrija, endireite o caminho até os Tessalonicenses. Paulo está se dirigindo a Deus por uma simples viagem. Paulo está orando a Deus para que abra caminho por uma simples viagem. Lorival falou aqui na sua oração intercessória que ele havia pedido oração antes de viajar para a casa de sua mãe. Ele destacou esta importância. Claro, todo mundo viaja, toda hora, todo dia, né? Mas nem todos pedem a Deus sobre isso. Nem todos oram a Deus sobre isso. Uma vez eu entrei no carro com a minha família para viajar, e aí, quando eu estava na BR, eu lembrei assim, eu não orei. Como é que pode? Aí depois eu mesmo falei para mim assim, mas para que você orar se você já vive na presença de Deus? Tudo que você faz já está em oração. Aí eu mesmo respondi para mim, né? O outro, eu falei, que isso, rapaz? Eu estou na presença de Deus e é justamente por isso que eu tenho que orar por qualquer coisa. Não é por isso que eu não vou orar, é justamente por isso que eu tenho que orar. Porque eu estou na presença dele em todo momento. E aí parei o carro, vamos orar, meninas? Vamos. Oramos e prosseguimos a nossa viagem. Nós colocamos coisas corriqueiras como se elas não fossem importantes para estar na trilha da nossa oração. E eu te pergunto, se as corriqueiras não são importantes, como você aprofundará para as demais? Você estará fazendo um dualismo diante do próprio Deus, diante do Deus diante de quem você vive. Você estará fazendo um dualismo das coisas, considerando algumas coisas como profanas ou comuns e outras santificadas e espirituais. Enquanto Deus olha para você e diz, como disse para Pedro, não torne comum aquilo que eu santifiquei. Então Paulo dizia, não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu quero que Deus abra este caminho. Nós vimos antes no capítulo 2:18 que Satanás havia estorvado o caminho de Paulo e Silas até lá por 2 vezes. Mas a oração que Paulo faz agora é uma lição de confiança em Deus, o qual, quando preparar o caminho, não haverá Satanás que possa impedir. Esta é a confiança na hora da oração. Porque uma vez você percebeu que não deu certo, mas aquilo você tem que discernir outra coisa. Não deu certo por conta de quem? De Deus ou do diabo? Veja bem, deixa eu mostrar um exemplo contrário aqui, né? Balaão, os caras chegaram na casa dele, falaram assim, Balaão, o rei mandou presentes para você porque está passando um povo lá embaixo das montanhas e é um povo de Deus. Este povo de Deus, o Deus de Israel, é um povo que ninguém aguenta eles nas batalhas e nas guerras. Se eles fizerem guerra contra nós, nós seremos derrotados. O rei te chama para amaldiçoar este povo e aqui estão os presentes para você. Aí Balaão olhou para os presentes, né? Diz a Bíblia que ele amou o prêmio da injustiça e ele disse assim, tá bom, mas primeiro deixa eu consultar o Deus deles para ver se pode amaldiçoá-los. Olha, Balaão não era israelita, né? Já vi gente pregando aí, Balaão era um profeta de Deus. Nunca foi. Balaão, ele era na realidade um vidente da terra de Moabe. Não tinha nada a ver com Israel. E aí, de noite, Deus apareceu para ele em sonhos. Quando Deus quer, ele aparece para quem ele quer. E Deus disse para Balaão o seguinte, não amaldiçoe este povo, porque é um povo bendito. Eu tenho abençoado e você não pode amaldiçoar. Aí Balaão ficou com medo, né? Provavelmente, Deus apareceu no sonho para ele de uma forma terrível. E ele, com medo, ele foi dizer aos caras no outro dia de manhã, podem voltar para o rei e digam para o rei que eu não vou amaldiçoar, que o Deus deles não deixou. Os caras voltaram, todo triste com aquele presentão, né? Quando falaram para o rei disse para eles assim, mas o que é isso? O que foi, Vocês não sabem fazer, vocês não sabem fazer negócio.
aumenta o prêmio. Aumenta o prêmio do cara. É lógico que ele vai amaldiçoar. E mandou mais presentes, além daquele muito mais, que os caras não conseguiam nem levar. E chegaram de volta na casa de Balaão. Balaão, o rei falou que agora tem mais presente para você se você amaldiçoar. Balaão fez o quê? Espera aí que eu vou perguntar ao Deus deles de novo. Ué, quem foi que impediu Balaão de amaldiçoar? Não foi Deus? Então acabou. Deus falou, acabou. Tem crente que Deus já respondeu para ele, não faça isso. Ele fica orando, ai Deus, deixa bobo. Só dessa vez, o que tem, Deus? Só um tiquinho só. E fica insistindo em coisas que Deus já disse não. Deus não vai mudar de ideia, meu filho. Deus existe desde sempre e para sempre. Você nasceu ontem e vai morrer amanhã. Deus já sabe de todas as coisas que Ele mesmo estabeleceu. E nós ficamos muitas vezes querendo mudar o conceito de Deus, igual Balaão. Agora olha Paulo aqui. Senhor, deixa eu ir a Tessalônica. Quando ele foi, quando ele tentou ir, o diabo impediu. Ele voltou. Senhor, deixa eu ir a Tessalônica. Quando ele tentou outra vez, o diabo o impediu. Aí Paulo parou? Não, olha a oração dele aqui. Senhor, que o Senhor Pai e o Senhor Filho dirija o nosso caminho até eles. Mais uma oração. Paulo não estava se dando aqui por respondido, não. Porque quem o impediu de voltar a Tessalônica não foi Deus, foi o diabo. Então, quando é ação maligna para impedir você, você não para de orar. Mas se Deus falou, para de falar sobre isto. Aí a pessoa fala, pastor, mas Deus não me falou nada, nem sim, nem não. Tem certeza? Converse comigo. Converse com um crente que conhece a palavra de Deus, para ele mostrar dentro da Bíblia para você se é sim ou não. Ah, não, na Bíblia pode estar não, mas Deus não falou não aqui comigo. Ué, e Deus vai mudar a palavra dele por causa de você. Se aqui já está não para aquilo que você está orando, então vai ser não até depois que você morrer. Os próximos que vierem e perguntar a mesma coisa, continuará sendo não, porque está aqui que é não. Aí a pessoa quer, não, para mim, né? Deus vai dizer sim. Por quê? Os irmãos estão entendendo? Agora, quando é o diabo, quando o diabo vai lá e impede o crente, aí ele para, deita e fala, não vou fazer mais não. Por quê? Porque aconteceu tudo errado, é Deus que não quer. Foi o diabo, meu filho, levanta, vai lutar, até Deus falar. Quem tem a última palavra sobre nossas orações não é o diabo, é Deus. Mas eu orei e não aconteceu nada. Igual uma pessoa me perguntando, né? Eu orei e não aconteceu nada. Eu falei, e a Bíblia diz que até quando que tem que orar? Irmãos, a oração de Paulo é esta. Senhor, eu confio no Senhor. Uma vez Satanás me impediu. 2 vezes Satanás me impediu. Mas eu não paro de orar. E o dia que o Senhor abrir o caminho para mim até Tessalônica, quando o Senhor abrir, não vai ter diabo que vai impedir. Os irmãos entenderam a diferença? Diz o reformador de Genebra, João Calvino, que não podemos dar um passo com sucesso, a não ser sob a orientação de Deus. Mas que quando Ele estende a sua mão, é em vão que Satanás empregue todos os esforços para mudar a direção da nossa jornada. Então, este motivo que nós estamos vendo hoje, aparentemente simples para o apóstolo, era o quê? Era um pretexto nobre e santo para falar com Deus. Não tem nada para orar, não. Tenho sim. Eu ainda não voltei a Tessalônica. Deixa eu orar sobre isso. Uma viagem, né? Tem crente que vai viajar, fica arrumando as malas, arruma as coisas, tudo, mas não pode orar. Não tem tempo de orar não, que eu estou arrumando as coisas. Estou arrumando os trem, né? Fala igual o menino. Arruma os trem que a coisa lá vem. A coisa é o trem. Diz que é assim, né? Quando chega lá para viajar, as malas estão ali, o trem está vindo, ele fala, mulher, junta os trem que a coisa lá vem. Né?
Então, muitas vezes nós ficamos assim, não tenho tempo para orar. Por quê? Porque achamos que estas coisas não precisam ser colocadas diante de Deus. Mas Paulo achou isso um pretexto para falar com Deus. Eu não tenho nada para orar, não, deixa eu falar com Deus sobre a minha viagem, porque eu quero voltar a falar com os Tessalonicenses, ou seja, olhe para as coisas comuns com olhos espirituais. Não há nada comum na vida de um crente. Atualmente, eu tenho parado para observar as decisões dos crentes. Alguns têm tomado decisões sobre sua vida pessoal completamente alheia à vontade de Deus. Completamente alheia. São decisões realmente pessoais, até mesmo individuais. De tão individuais que eles têm excluído Deus de participar, sequer com uma opinião. Quem dirá com a expressão da sua vontade. O cara não quer nem uma opinião de Deus, quanto mais a vontade revelada de Deus. Há crentes que decidem desta forma, por quê? Porque eles acham que as coisas corriqueiras não precisam ser levadas em oração. E muitos insistem, inclusive, mesmo percebendo, ainda que sem orar, porque veja bem, tem crente que não ora, mas ele tem discernimento espiritual. Ele não ora, mas ele tem discernimento espiritual. Então ele não orou sobre uma questão. E quando ele percebeu, sem orar, que aquela questão não era a vontade de Deus, que estava fora da vontade de Deus, ele prossegue, mesmo assim, na decisão que ele tomou. Será que é rebelde? Aliás, deixa eu piorar aqui. Aliás, tem crente que ele já não ora porque sabe que não é a vontade de Deus aquilo lá. Ele já nem ora. Ele fala, eu vou orar para Deus falar não? Para Deus atrapalhar meus negócios? Para Deus atrapalhar meus esquemas? Eu não vou nem orar, o cara fala. Porque ele já sabe que não é a vontade de Deus aquilo lá. Então, meus queridos, o que aprendemos aqui? Nossas decisões devem ser tomadas com base na vontade de Deus. Se já conhecemos sua vontade, não devemos sequer perguntar. Ah, Senhor, será que eu posso andar no conselho dos ímpios? O Salmo já está dizendo que não. E aí, pastor, mas eu nunca vi ninguém fazendo uma oração besta dessa. Senhor, será que eu posso andar no conselho dos ímpios? Nunca vi. Eu também não, mas eu já vi um monte de crente andando. Qual que é pior? Preferia que ele orasse assim. Preferia que o crente orasse assim, Senhor, posso andar no conselho dos ímpios? Aí o Salmo vai falar, não. Aí ele obedece, então não vou. Porque tem um monte de crente andando sem orar. E aí, qual que é pior? Qual que é mais besta? A oração? Preferia uma oração besta dessa, mas que depois ele obedecesse, do que uma posição de andar no conselho dos ímpios, como muitos crentes já têm feito, sem orar, e se acham inteligentes ainda. Então, se você conhece a vontade de Deus, não deve nem perguntar. Se não conhece, deve orar. E talvez buscar aconselhamento. Por que eu estou dizendo isto? Porque nem todas as respostas são claras para todas as pessoas na Bíblia. Tem coisa que a Bíblia fala, mas você não sabe. Então procure alguém que sabe, pastor, a Bíblia fala alguma coisa sobre assunto tal? Presbítero, o pastor fala, a Bíblia fala algum assunto sobre isto aqui? Alguma resposta existe na Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia, mas não encontrei. Ou seja, pessoas crentes que tomam decisões particulares, que excluem Deus das suas orações, da sua vida, das suas decisões, e se elas vão se voltar contra você, e você vai afundar na sua vida espiritual. Ah, não sei porque que minha vida espiritual está desse jeito. Sabe sim. Porque as nossas decisões contra a vontade de Deus nos revelam. A minha pergunta sobre este primeiro ponto que nós pregamos hoje é a seguinte. Sua vida espiritual, preste atenção na pergunta. Sua vida espiritual melhorou ou piorou depois de certas decisões que você tomou sem levar em conta o que Deus dizia? Você ficou melhor crente ou pior crente?
Ainda que você coloque isso dentro dos decretos de Deus, né? Porque os calvinistas têm essa desculpa, né? Isso aí já estava decretado por Deus que ia ser assim. Realmente está. Mesmo assim, você não pode se eximir da sua responsabilidade em ter agido conscientemente contrário, ou no mínimo, dando pouca ou nenhuma importância à vontade de Deus. E eu me refiro à vontade revelada que está nas Escrituras. Alguém pode desobedecer a Bíblia? Pode, tanto é que tem um monte de gente desobedecendo, inclusive crente. Mas a pergunta é, será que Deus decretou isso? Sim, também, Deus decretou isso. Mas será que o homem fica fora da responsabilidade porque Deus decretou isso? Agora não. Isso não fica, não. Então, parem de usar essa desculpa. Foi Deus que decretou, por isso que eu fiz. Pare de usar, porque esta própria frase se voltará contra você. Uma vez uma pessoa me disse isso. E se eu sou um crente relaxado porque Deus decretou? Então eu gosto de ficar relaxado. Porque Deus decretou e eu não quero fazer nada porque foi Deus que decretou. Foi mesmo. Mas pode ser que Ele decretou que por meio disso você vá para o inferno também. Então é fácil nós nos escorarmos em uma doutrina que nós nem sequer sabemos explicar. Agora, difícil é nos colocarmos debaixo da obediência daquilo que está revelado, porque aquilo chama a nossa responsabilidade diante de Deus. As consequências podem ser evitadas? Podem. O atraso da sua jornada cristã e espiritual poderia não ter existido? Poderia. Então eu finalizo sobre este ponto, que foi o primeiro ponto. Orando por coisas aparentemente corriqueiras. Não considere as coisas corriqueiras. Porque estas coisas, elas podem estar justamente testando você ao caminho da oração. Elas podem estar testando você sobre essa dicotomia falsa entre, isso aqui é santo, isso aqui é profano. O que é profano, mundano, o que é material, não preciso orar. E o que é espiritual, eu oro só pelo que é espiritual. Não caia nessa tentação. Não caia nessa falsa dicotomia. Para o crente verdadeiro, tudo é espiritual. Tudo. Portanto, ore sobre tudo. Eu já contei uma vez, mas vou contar de novo, só para finalizar. Quando a minha filha era bem mais bebezinha, ela tinha um refluxo incurável. Todos os remédios para refluxo, aquelas, líquidos, remédios em líquido que a gente dava e tal, para o estômago, para isso, para aquilo, botar na posição mais erguida do travesseiro para não ter refluxo, essas coisas e tal, tal. Tudo, nada aconteceu. Ela continuava regurgitando. Então, eu falei para minha esposa, é orar. Aliás, eu cometi o erro que todos, muitas vezes, não todos, mas a maioria comete, que é deixar a oração por último, em vez de fazer logo, né? Crente não tinha logo que orar? Não, primeiro ele faz um monte de coisa. Aí depois que ia ver que não deu nada, agora eu vou orar. Então, eu fiz isso também. Falei para minha esposa, agora vamos orar pela Mica? Vamos. Quando começamos a orar, naquela mesma noite, o Senhor me deu uma visão de um esqueleto de serpente. Só o esqueleto, só os ossos da serpente, assim, do lado da minha filha. Se mexendo e dominando sobre ela. Só o esqueleto. Não tinha couro nem carne a cobra. Aquele osso seco de cobra se movimentando e dominando sobre ela. E então eu olhei para ele no sonho e falei, então é você? A partir de agora você não tem nenhuma intromissão na minha casa, na minha família,
principalmente sobre a minha filha. Sai em nome de Jesus. Depois levantamos, aquela madrugada ali, falei para minha esposa, ore dentro de casa, eu vou lá fora. E vou orar lá fora. E então, saí lá fora, no terreno lá de casa, rodeando aqueles corredores, por trás, pela frente, do lado da casa, e orando e repreendendo. Naquela mesma noite, mandando embora este espírito maligno. Nunca mais a Micaela teve refluxo. Nunca mais. Então, meus queridos, não considere as coisas corriqueiras normais. Tudo para um crente é espiritual. Tudo para o crente. Não quer dizer agora que aí você levantou, a irmã ligou para mim um dia, não é daqui não, e falou assim, ai pastor, vim aqui em casa orar pelo meu galo. O meu galo, na hora de cantar, ele está meio rouco. Eu acho que tem um demônio na garganta do meu galo. Eu falei, irmã, melhor matar ele, nós fazer um galo aí com tucupi. Não é não? Já manda embora duas coisas. O demônio não pode ficar num galo morto, né? E nós já participamos aí de uma refeição boa. Mas ela ficou braba, desligou o telefone, que o pastor está zoando meu galo, não sei o quê, o galo espiritual. Né? Queridos, não é isso. O que eu quero dizer que tudo é espiritual é que você está diante da face de Deus em tudo na sua vida. Você anda perante Deus em tudo. No seu trabalho você está perante Deus, em sua casa você está diante de Deus, na sua conversa Deus está ali. É isso. O que eu quero dizer tudo é espiritual não é para você espiritualizar tudo. Tudo é espiritual, quer dizer que você sempre está na presença do Espírito. Portanto, deve viver como um crente. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Semana que vem nós vamos falar sobre a profundidade que esta oração vai, tá? Ela sai deste âmbito corriqueiro e passa para o exercício do fruto do Espírito. Oremos ao Senhor.